Hallo, hallo, ihr Lieben! Hoje a gente vai aprender uma coisa bem legal que eu gostei muito quando eu aprendi, que me ajudou muito a entender certas regras, ou certas escritas de palavras, que é a regra de quando é que a gente usa o hífen. Sabe o que é hífen? Hífen é, por exemplo, quando a gente fala a palavra guarda-chuva, a gente tem aquele tracinho ali no meio do guarda-chuva, esse é o hífen, né? Ele serve para conectar as palavras formando uma palavra composta em português, né? Para isso que serve o hífen. Guarda-chuva, né? Eu juntei o guarda com chuva, fiz uma palavra composta. Em alemão a gente também usa o hífen. E o hífen em alemão chama der Bindestrich. É uma palavra masculina, por isso der. E Bindestrich é uma palavra bem legal, porque strich significa traço e Binde, ligação, né? Então Bindestrich nada mais é do que o traço de ligação, sacou? Então o hífen é o traço de ligação. E quando é que a gente usa esse tracinho de ligação aí em palavras em alemão? Tem 3 regras bem legais. A primeira delas, tá? É com combinações de palavras que tem uma letra só no início. Então, no início tem uma letra, depois hífen, depois a outra palavra. Geralmente, a gente está falando, então, de palavras que têm origem no inglês. Por exemplo, a palavra de e-mail. E-mail, né? Como a gente fala em português, de e-mail. E aqui eu tenho a palavra e, né? A letra e. E aí eu tenho o hífen. Essa letra e é uma letra só. Eu falo com uma pronúncia meio inglesada, porque é uma palavra do inglês, tá? E essa é a regra. A segunda palavra é das T-shirt. Das T-shirt, eu também falo com uma pronúncia meio inglesada, porque vem do inglês. E também tem o Tzinho ali, que eu falo no caso aqui, porque vem do inglês T-shirt. E tem um T, por isso eu vou usar o hífen. Então, palavras do inglês, com um sotaquezinho bem do inglês também, com uma letra só, é separada do resto no início. O que mais que a gente vai ter? A gente vai ter as combinações de palavras em alemão, cuja primeira palavra é uma sigla, né? O que é uma sigla? Por exemplo, no caso aqui do LKW-Fahrer. O que é LKW? LKW é uma sigla que significa caminhão. Por quê? Porque o nome inteiro do caminhão em alemão é Lastkraftwagen. Olha que nomezão, Lastkraftwagen. Ninguém fala Lastkraftwagen. Todo mundo chama o caminhão de LKW. Mas essa é o quê? É uma sigla, né? LKW é uma sigla. Então é por isso que quando a gente vai fazer uma palavra composta, eu vou dizer LKW-Fahrer com o hífen, porque eu tenho uma palavra iniciada com uma sigla, então eu vou colocar um hífen ali separando da próxima palavra que vai formar a composição. Fahrer é motorista, LKW-Fahrer é o motorista de caminhão. A mesma coisa vai acontecer com o nosso segundo exemplo, né? Der VIP-Bereich. Der VIP-Bereich. VIP, tá? É uma palavra do inglês, VIP, que a gente conhece do português, mas é uma sigla do inglês que significa very important person. É do inglês, né? Very, muito, important, importante, person, pessoa. Então, pessoa muito importante. É uma sigla. Em alemão, a gente fala VIP, né? Ao invés de VIP, porque é uma sigla do inglês, a gente fala inglesado mesmo, VIP. E Bereich significa área. Como eu tenho uma sigla mais uma palavra, para fazer o composto eu vou usar o hífen. VIP, Bereich, a área VIP. O terceiro caso é quando a gente vai ter palavras combinadas com números, como, por exemplo, 18-jährig. O que é 18-jährig? Jährig vem da idade, né? E 18 é um número. É um adjetivo para quando eu quero dizer quantos anos a pessoa tem de idade, né? Ou de 18 anos. 18-jährig significa de 18 anos. Deixa eu fazer um contexto para você entender. Der 18-jährige Koch. Der 18-jährige Koch. Koch é cozinheiro. Então, der 18-jährige Koch é o cozinheiro de 18 anos, tá? Então, eu tenho um número, depois eu tenho uma palavra, vou separá-los por hífen na hora de fazer o composto. Ou também a palavra 20%. 20% é de 20%, tá? Então, você vai falar um aumento de 20%, vai ser 20%. E aqui eu tenho o número 20, depois uma palavra, então eu tenho o hífen. Uma coisa importante sobre números, né, que às vezes o pessoal confunde, é que só vale isso se for o número e depois uma palavra completa. Ou, por exemplo, na verdade só vale isso em todos os nossos casos aqui, né, se for, por exemplo, uma letra, o caso 1, né, se for uma letra, depois uma palavra completa, Mail, Shirt. No 2, se for uma sigla, depois uma palavra completa, Fahrer, Bereich. Número 3, um número, depois uma palavra completa, Jährig-Prozent. Agora, se depois do número, ou depois a sigla, ou depois o que quer que seja, não tem uma palavra completa, mas um sufixo, ou seja, só um finalzinho ali que você acrescenta, que não tem significado sozinho, aí não tem hífen. Como, por exemplo, die 80er Jahre. Die 80er Jahre são os anos 80.
E esse ER no final é só um sufixo, porque vira artigar com ER no final na hora de eu falar essa palavra. Mas esse ER, ele não tem um significado sozinho, entende? Não é que se eu colocar ER lá, ele tem um significado que faz sentido. Não, não faz, tá? Então, por isso que, se for um sufixo, o que é sufixo? Um finalzinho que não faz sentido separado, não tem hífen. Agora, se for uma palavra completa, antes dela tiver uma letra, tiver uma sigla, tiver um número, aí sim a gente está falando de situações em que a gente vai usar o hífen, sacaram? Então hoje uma aula super especial aí para vocês, que eu nunca vi, acho que em lugar nenhum, que é uma regra assim simples, mas que causa muita confusão na hora da escrita. Agora você sabe como usar o hífen em alemão. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!